A oração de coleta, que é a primeira oração que nós fazemos em todas as celebrações, nesse dia ela trazia para nós uma afirmação, ou um convite, melhor dizendo, para que nós aprendamos do exemplo, do testemunho, da paixão do Senhor. Será que nós já entendemos o que significa a paixão de Cristo? Será que nós já compreendemos o que significa o sacrifício redentor do Senhor? Será que nós já compreendemos o alcance desse fato que aconteceu há mais de 2000 anos? E como esse fato ele toca a vida de cada um de nós? Se nós olharmos a realidade do mundo, nós podemos até ter dúvidas de que nós já tenhamos entendido o significado, a importância desse acontecimento. A paixão de Jesus é um grande acontecimento trágico, mas parece que cada vez mais nós tornamos a tragédia um espetáculo, e parece que nós somos atraídos pelo espetáculo da tragédia. Esse evangelho, ele é marcado pelas multidões, as multidões que acompanham Jesus na entrada de Jerusalém, as multidões que vão depois junto de Pilatos para pedir a condenação de Jesus e para que solte Barrabás, a multidão que parece indiferente, como também Deus parece indiferente nesse evangelho. O grito de desespero, ou o grito de angústia da parte de Jesus, é o grito de alguém que não vê mais solução, mais caminho, mais libertação naquela realidade que vive. No entanto, Jesus permanece fiel à palavra de Deus. Jesus permanece cumprindo na sua vida esta palavra. O anúncio da cruz não é alguma coisa recente. O anúncio da cruz faz parte daquele anúncio que ele mesmo faz aos seus discípulos. Ele já havia anunciado aos discípulos que a cruz era uma realidade. A cruz não é um acidente de percurso. A cruz não é um anexo nesta pregação, ou na vida, ou no projeto de Deus. A cruz faz parte disso. E será que nós entendemos o sinal, o testemunho que a cruz significa? Será que nós olhamos para Jesus, vendo nele o nosso Salvador? Existe muita confusão quando se olha para a figura de Jesus. Se fala que Jesus é o Salvador, mas ao mesmo tempo se procura Jesus para conseguir bens materiais. Outros usam Jesus como argumento político, como argumento ideológico, querendo simplesmente dizer que fazendo isso ou fazendo aquilo, estão fazendo a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Será que nós já entendemos o que significa o sacrifício da cruz? Será que nós já entendemos que este sacrifício da cruz é algo que toca a cada um de nós, porque na pregação, no anúncio, na vivência desse mistério, nós estamos vivendo o mistério da nossa salvação? Vamos olhar aqui para o canto, para a lateral da nossa catedral, com estas imagens que nós temos aqui. O Cristo que caminha para a cruz e o Cristo glorioso. Às vezes as imagens podem ser algo assim que nos perturba, algo que nos incomoda, mas a imagem torna presente aquela ideia que o Evangelho e a primeira leitura e o Salmo que nós cantamos fala. Esta é a imagem do servo sofredor, aquele que doando tudo de si, não tem mais nada, está com as mãos atadas, mas não porque foi obrigado, porque foi
levado por coação a esta situação, mas exatamente porque aqui Jesus experimenta a realização da vontade de Deus, e experimentando a vontade de Deus, Jesus é glorificado. A glória não está separada da paixão, a glória não é diferente da paixão. Nós estamos diante da mesma pessoa divina, do Cristo. É o mesmo que sofreu a paixão, é o mesmo que foi glorificado. A ressurreição é causada, é consequência desta fidelidade a Deus. De um Cristo aparentemente abandonado, nós enxergamos o Cristo glorificado, glorificado no céu, recebido na sua glória, e aquela é a promessa para nós. Mas entre o Cristo sofredor e o Cristo glorificado, nós temos a cruz. A cruz faz parte desse processo, desse caminho, desse caminhar de Jesus. A cruz não é um instrumento de opressão, de destruição, mas é o lugar da salvação, aonde Jesus, testemunhando o amor de Deus, causa a nossa libertação. É isso que nós estamos celebrando. A paixão do Senhor, com a procissão que nós fizemos, não é uma representação teatral de alguma coisa acontecida há 2000 anos. É a memória, o memorial do ato salvífico, que toca a vida de cada um de nós. Será que nós já entendemos isso? E por que nós continuamos ainda promovendo as coisas que são trágicas? Vejam que nos últimos 2 anos, nós ficamos envolvidos por tantas notícias, por tantas coisas referentes à pandemia, e parece que cada vez mais a gente queria ver as coisas acontecendo assim. Parece que os números que aumentavam, as coisas que aconteciam, nós estávamos embebidos nisso. No entanto, por trás disso, tanta coisa aconteceu, mas nós estávamos muito distraídos pelo espetáculo da morte. Agora nós estamos nas portas de um outro espetáculo, a guerra. Parece que nós vivemos de tragédia em tragédia, sem considerar o mistério da nossa salvação, que não é uma tragédia, mas que é a ação de Deus, e a ação de Deus que nos liberta, a ação de Deus que nos dá vida, a ação de Deus que nos chama a ser, no mundo, homens e mulheres que mostram a presença de Deus nos seus corações. E aí vem aquela pergunta: mas aonde está Deus em tudo isso? Aonde estava Deus na tragédia do Covid? Aonde estava Deus na tragédia da guerra? Ele estava no coração e nas vidas de homens e mulheres que não ficaram abatidos. Ele estava na vida e no coração de homens e mulheres que buscaram fazer o que era necessário, que doaram a sua vida. Médicos, enfermeiros, pessoas trabalhando para que outros tivessem a vida. Ele está agora no coração de homens e mulheres que buscam a todo custo fazer a paz, que buscam a todo custo levar um momento de socorro àquelas pessoas. Lá na guerra, é interessante que o arcebispo pediu, aliás determinou, que as igrejas permanecessem abertas e que as pessoas pudessem ser atendidas. Quantas vezes nós achamos desculpa para não ir à igreja, porque nós temos medo disso ou daquilo? Quantas desculpas nós arrumamos? Lá se está experimentando o sofrer de Cristo, de uma forma violenta, e às vezes nós somos indiferentes a isso, mas nas coisas cotidianas da nossa vida, quando nós falamos não a Deus em tantas pequenas coisas que vão acontecendo aqui, quando nós recusamos enxergar o Cristo sofredor nas realidades que estão aqui também,
Será que nós já entendemos o significado da paixão, morte e ressurreição do Senhor? E como isso toca as nossas vidas, e tocando as nossas vidas, nos chama à conversão? Semana Santa não é uma semana de descanso, não é uma semana para aceitar as promoções das agências de viagem, para fazer turismo, muito menos para fazer festa em família. É um tempo de profunda reflexão diante deste mistério, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Que Deus nos ajude a aprofundar cada vez mais as consequências da paixão na nossa vida, para que nós sejamos testemunhas do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.